Bom, agora nós vamos começar a fazer a geometria da nossa simulação, né? O nosso exemplo, né, da aula de CFD vai ser simular, fazer a geometria, a malha e a simulação de um escoamento em um tubo onde é alimentado água. Tá? Então, escoamento de água em uma tubulação. Eu mostro a tubulação para vocês. Essa tubulação tem 50 cm de comprimento, 1 polegada de diâmetro, e nela vai entrar água por uma das entradas, né, a 20 graus Celsius e 0,05 metros por segundo. Né? Nesse caso foi dado a velocidade de entrada. Poderia ser também dado em termos de vazão e era só converter. A parede desse tubo tem 5 mm de espessura. Então o espaço, o vão por onde a água entra, tem 1 polegada mais 5 mm de espessura da parede, submetida a um ambiente com temperatura de 100 graus Celsius. Então tudo que está aqui de fora está a 100 graus Celsius. Tá? E a gente pode fazer essa consideração, falar também que o lado de fora da minha tubulação está a 100 graus Celsius também. Tá? Então ele quer saber, estando a 100 graus Celsius aqui, entrando a 20, qual que é a temperatura de saída, nesse caso aqui, da água. Certo? Então nós vamos primeiro construir a geometria. Essa geometria a gente vai primeiramente abrir o Workbench. A gente vai fazer tudo pelo Workbench. A gente vem aqui, o Workbench, vai abrir o software. Tá? A primeira vez que vocês abrirem, pode ser que ele pergunte para vocês permitirem o acesso, tá, do firewall. Aí vocês permitem, coloca permitir, sim, ok. E ele vai abrir o Workbench para vocês. O Workbench ele é um software que armazena todo e faz o gerenciamento de todos os softwares da ANSYS. Né? Então você pode, pelo Workbench, fazer simulações de fluidodinâmica, acoplar esses resultados a uma análise de estrutura e assim por diante, exportar dados por Excel ou importar dados do Excel para a sua simulação. Tá? Então ele vai aparecer todos os softwares aqui que ele permite a utilização do pacote nessa licença nossa, que é a licença acadêmica. Tá? O nosso interesse é simular um escoamento, então nós vamos simular Fluid Flow em algum desses pacotes. Né? A gente está acostumado sempre a trabalhar com Fluent, então a gente seleciona o Fluent e ele clica 2 vezes, ele vai aparecer aqui. A primeira coisa que nós devemos fazer é a geometria dessa nossa tubulação. Clico 2 vezes em geometria, ele vai abrir o software Space Clean. Então o software Space Clean é o carro de entrada aí da ANSYS. Né? Ele foi sofrendo modificações ao longo dos anos aí. Antigamente era-se utilizado o software Gambit, depois passou para o Direct Modeler, e depois agora para o Space Clean, e ele está sendo um dos softwares aí de construção de geometria da ANSYS. Tá? Então é um software bastante comum, as ferramentas, ele é bastante semelhante ao SolidWorks, entre outros softwares. Então ele vai abrir aqui o ambiente, tá? Caso não apareça essa tela, com certeza é algum problema com a sua placa de vídeo ou com a instalação. Sugiro reinstalar. E ele tem uma interface bem amigável, né? Porque a gente vai utilizar, na maioria das vezes, esse conjunto de ferramentas aqui. Tá? Em 2 dimensões, em 3 dimensões a gente utiliza essas. E as outras abas são ferramentas mais avançadas que a gente quase não usa. Certo? Então, botões, né? O direito seleciona, o do meio você aperta, segura e arrasta, ele gira a figura. A roletinha dá zoom e desdá o zoom, e o botão esquerdo é para selecionar as opções. Certo? Então, clica no botão do meio, segura e arrasta, ele gira a figura. Roletinha, ele dá zoom, e é isso que a gente vai usar. E o botão direito para selecionar. Desculpa, o botão esquerdo. Primeira coisa que é feita aqui no software CAD, né? Assim como outros softwares, como SolidWorks, nós devemos criar uma geometria, por exemplo, em 2 dimensões, com base em algum plano de referência. Né? Aqui ele já selecionou automaticamente para a gente o plano XZ. Tá? Então ele está aqui no modo esboço, que é o modo 2D dele, mas eu posso voltar para o modo 3D, né? E aí ele volta aqui para o modo 3D, sem selecionar nenhum plano.
Sempre que eu quiser fazer um esboço, que eu clicar aqui e para fazer um desenho 2D, ele vai me pedir qual plano que eu quero fazer. E não só os planos do eixo cartesiano, ele pode me pedir também um plano da sua geometria. Tá? E aquele plano vai ser a referência do seu desenho em 2 dimensões. Vamos selecionar aqui o plano XZ, por exemplo. Tá? Então eu vou desenhar com base nesse plano XZ. Se eu quiser olhar esse plano de frente, eu posso vir aqui em Plan View. Olho o meu plano de frente. Tá? Eu preciso fazer, para eu fazer a tubulação do meu sistema, eu posso fazer uma circunferência em 2D e depois fazer um alongamento dessa circunferência formando o meu tubo. É o desenho mais simples em 3 dimensões que a gente pode fazer, por isso que foi o escolhido para a aula de hoje. Tá, então, alternando do modo 3D para o modo 2D, a gente pode, primeiramente no modo 2D, fazer um desenho, depois ir para o modo 3D e modificar esse desenho com essas outras ferramentas. Certo? Então, as ferramentas da esquerda, 2D. As ferramentas da direita, 3D. Então, nós vamos fazer uma circunferência. Aí tem várias opções. A gente pode fazer a circunferência com base em 3 pontos, com base em 1 ponto, em 2 pontos, sendo que eu tenho que definir o ponto central. Tá, e essa aqui é uma ferramenta útil para a gente, porque ele vai me pedir para selecionar o ponto central. Posso selecionar aqui o eixo de origem. E o segundo ponto, se eu clicar, é o ponto que ele vai definir, né, o raio, ou diâmetro, nesse caso aqui, da minha circunferência. Só que o diâmetro da circunferência eu já tenho. Né? Então, ele vai estar ali mostrando, né, aumentando ali 34, 32. Se eu quiser preencher aquele valor, né, é só eu digitar. Por exemplo, ele me pediu para desenhar uma tubulação de 1 polegada. Então ela tem 25,4 milímetros, desculpa, 25,4 milímetros de diâmetro. Certo? E aí, como eu apertei Enter, digitei e apertei Enter, ele meio que selecionou o segundo ponto automaticamente para gerar essa minha circunferência com 1 polegada de diâmetro. Certo? Sempre que eu utilizar uma ferramenta, não se esqueça, vem aqui na opção Select para você continuar selecionando as coisas. Porque se eu continuasse na ferramenta, ele iria ficar gerando circunferências a cada vez que eu clicasse. Certo? Então, sempre que você usa a ferramenta, vem para Select, vê se a sua dimensão está ok. Caso a sua dimensão não estiver certa, você pode clicar, né, na dimensão e ele te dá a opção de você redefinir o tamanho. Okay? Desenhei minha circunferência, então esse é o meu desenho em 2 dimensões. Eu posso sair do modo 2D e ir para o meu modo 3D. Então, saí do modo 2D, ele me deu um plano. Como eu selecionei o plano XZ, ele desenhou essa circunferência no plano XZ e desenhou, né, o início aqui da minha tubulação. Como que eu faço agora para fazer o restante da tubulação? Eu posso utilizar essa ferramenta aqui de arrastar, ou pull. Né? Algumas versões podem vir em português, outras em inglês. Tá? Essa ferramenta de arrastar ela tem várias opções, né? Mas a principal dela é que, essa primária aqui, é que eu posso clicar na superfície, tá? E depois clicar nessa setinha amarela e arrastar para onde eu quiser. Certo? Então, eu posso fazer uma tubulação com determinado tamanho que eu especificar aqui. Certo? Eu posso fazer com 50 centímetros, que é 500 milímetros, e ele vai botar aqui para mim uma tubulação de 500 milímetros. Finalizei a minha ferramenta, o que eu faço? Clico na seta. Cliquei na seta, a geometria está construída. Certo? Então, é a minha tubulação, eu tenho uma entrada, uma saída, o casco, e a água vai escoar pelo lado de dentro desse meu casco. Lá no enunciado fala que essa tubulação minha ela tem 5 milímetros de espessura de parede. Só que para escoamento de fluidos, quando a gente vai desenhar alguma geometria em que a gente vai prever o escoamento do fluido no interior dessa geometria, a gente desenha somente o interior dessa geometria. Ou seja, se a minha tubulação tem
1 polegada de diâmetro mais 5 milímetros de parede, eu desenho só a parte interna aonde o fluido vai escoar. Esses 5 milímetros de parede, a gente vai especificar no software Fluent, e lá ele vai considerar que na parte externa desse casco aqui ainda tem 5 milímetros de parede para fazer os cálculos aí de condutividade térmica, certo? Nossa geometria está pronta. O próximo passo agora é gerar a malha.